Buenas, tchê! Sejam bem-vindos aí a mais um episódio dessa nossa série. Para você que está aqui e nos acompanha, já curta e compartilhe na sua rede social. E hoje temos aqui mais um grande amigo, né? Ele que é formado em Engenharia Mecânica e Administração, possui MBA em Economia, com ênfase em Macroeconomia pela FGV, também MBA em Gestão de Negócios e Engenharia Automotiva, e atualmente atua mais diretamente no setor de seguros de vida, planos de saúde e consórcios, e veio para trazer fazer um bate-papo conosco aqui, até mesmo para a gente dar uma ênfase maior aí na região nossa aqui, voltada ao agronegócio. Bruno Massa, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Prazer é todo meu, Vini. Como você viu, né? Famosa máxima do engenheiro, forma engenharia para trabalhar com outra coisa. Não foi pro Uber ainda, né? Preferi as vendas. Nada contra o pessoal que está no Uber aí, mas é só uma máxima aqui. A brincadeira. Tem um meme aí rolando aí do engenheiro. Tá, verdade. Né? Mas, Bruno, conta um pouquinho aí para nós aí, como que você saiu aí de engenharia, FGV, gestão de negócios, economia, e veio parar nesse ramo de consórcios, de seguros e tudo mais. Então, essa trajetória é legal, porque eu comecei a trabalhar muito novo por influência do meu pai. E meu pai, sempre muito linha dura, né? Com a depósito de material de construção ali, me colocou para trabalhar direto no caminhão. Vai carregar e descarregar caminhão. Isso foi ali com 10, 12 anos. O pessoal vai reclamar agora, viu? Ainda bem que meu pai faleceu, senão já é pro conselho tutelar agora. Ele era economista. Ele trabalhou por muitos anos na Fiat, saiu aos 31 anos, antes de abrir a loja dele. E morreu aos 59, infelizmente. Mas ele colocou muito na minha cabeça essa questão da economia, de como funciona. É o que move tudo, né? Então ele sempre me estimulou bastante a estudar a parte da economia. E ali nos 16, 17 anos, fiz um monte de vestibular, medicina e tal, e fui para engenharia. Todo mundo se irritou, né? Obviamente. Mas normalmente quem tem dúvida faz direito, né? Ou administração, que foi o que eu fiz depois. E aí, depois do primeiro superior, eu fiz todos esses cursos de especialização, eles foram no híbrido, né? Parte à distância, presencialmente, uma ou duas vezes por mês. Porque eu já trabalhava, né? Toda aquela rotina um pouco mais acelerada. Trabalhei por um ano na Vale Fertilizantes, situado em Uberaba. Logo depois eu fui para Stanley Black & Decker, que o grupo tem ali Stanley Black & Decker, Irving, DeWalt, McTools, entre algumas outras. Sim. Aí foi para a parte de serviços ali, né? Produtos e serviços do setor, chamado de Custom Service. E aí depois saí, fui para o mercado financeiro já. Fiz ali mais ou menos uns 2 anos ali, né, nessa linha. Agente autônomo? Autônomo. Agente autônomo de na verdade, como prestador direto, né? Não tinha nenhum intermediador, nenhum escritório. Que hoje tem InvestSmart, XP, Minas Capital e entre muitas outras. Não foi a linha que eu segui. Foi mais autônomo mesmo, prestando esse serviço direto. E algumas consultorias, entre muitas aspas, para a empresa. Que o brasileiro tem aquela velha máxima de trabalhar com o caixa da empresa como se fosse a conta pessoal dele, né? Sim. Então, acontecia muito com o microempreendedor ali, né? E eu ia ali ajustando as coisas, indexando ali o que era custo, o que não era, como ele deveria tirar o prolabor dele, ajudando nesses processos mais para a gestão da própria empresa, para conduzir a empresa para uma direção saudável. Depois, por intermédio de uma das pessoas que me conheceu no mercado financeiro, ele me levou para o mercado securitário. E a minha entrada foi pelo seguro de vida. Já conhecia, né, o seguro de vida, não em toda a sua amplitude, Era bem raso ali o conhecimento, mas conhecia. Eu conhecia mais com o produto Whole Life,
que é um produto em que você compra a apólice para pagar ela em 5, 10, 15 ou 20 anos. Conhecia muito pelo Whole Life porque é o que o pessoal do mercado financeiro ali trabalha mais. E depois eu fui conhecer o seguro de verdade, né? A proteção pessoal, a estruturação da base. Que, inclusive aqui o Vini é meu cliente, tá? Já. E foi ele que me trouxe para o Mato Grosso, inclusive. Não diretamente, né? Indiretamente. Foi. Através da Lorena ali. E depois fui vendo a necessidade do pessoal, uma estruturação financeira. Meu grupo entrei pelos médicos ali, né? Então eles sentem o calcanhar de Aquiles do médico é a gestão pessoal do que ele ganha em recursos. Então eu comecei a enxergar que existiam outras oportunidades ali, como o plano de saúde e o consórcio. Foram produtos que eu agreguei justamente para atender esse público e vi que não só eles, mas outros públicos também precisavam desse suporte, dessa assistência, né? Dessa consultoria. Por isso que nos autodenominamos aqui no mercado de consultores e não de vendedores. É um nome bonito, né? Como você bem observou aquele dia. Mas assim, Bruno, você falou aí essa questão dos médicos, principalmente. Existe uma preocupação, principalmente esses profissionais são autônomos, né? Médicos, advogados, existem várias outras profissões que são semelhantes, que a própria pessoa, o indivíduo é a sua indústria, né? Sim. Então, assim, se ele para, tudo para. Né? Todas as receitas, principalmente, param, estanca daquela vez, né? E essa questão dos seguros ela é muito importante para esse tipo de público, né? Para esses indivíduos, a garantia de que você tem um respaldo se acontecer alguma eventualidade, né? Isso. Mas essas eventualidades acho que não acontecem com muita frequência, né? Digamos que diagnosticar isso no mercado é complicado. Porque existem estudos do IBGE que apontam em que, por exemplo, o câncer ele vem diminuindo o seu alvo dentro da faixa etária. Então, era um público um pouco mais velho, uma geração atrás. Agora já vem atingindo ali um público mais jovem, com diagnóstico, por exemplo, de células gigantes em jovens de 18, 19 e 20 anos. Não é mesmo? Então, a incidência subiu muito. Mas isso aqui é só um pequeno exemplo, que a sua observação é muito pertinente justamente para que nós possamos diagnosticar onde está a causa. Nós chamamos de síndrome do herói isso aí. O brasileiro tem. Por quê? Não adianta você ter seguro depois do ocorrido, mas antes. Tá? Senão, não se chamaria imprevisto. Sim. E muitos dos casos, dependendo do problema em que a pessoa se inserir, ela não consegue mais contratar um seguro. A exemplo de um infarto, um AVC. Depois disso, muito dificilmente uma seguradora vai topar a adesão daquele risco, né? Tem ali você preenche uma guia no ato da contratação, que é a Declaração Pessoal de Saúde, você já sabe disso, é o DPS. E ali, se a pessoa já teve um evento grave, a seguradora simplesmente vai rejeitar o risco. E se aceitar, será uma apólice caríssima, né? Com exceção. Então, algumas coberturas ele não terá acesso, como doenças graves, invalidez parcial total por doença, entre algumas outras. Então, além de tudo, já não vale nem a pena para ele. Exatamente. É bem por aí. Só que o seguro ele não se limita a coberturas de base, como na nossa apresentação você vai se recordar desses pontos. O seguro ele é muito mais amplo. Ele vai contemplar aqui doenças graves, que são doenças ali de um nível moderado para grave. Tem coberturas que vão contemplar doenças como, por exemplo, a pré-eclâmpsia na gravidez, trombose, entre algumas outras. Isso em algumas seguradoras. Por isso que nós falamos no mercado securitário que o seguro perfeito ele não está em uma só, ele está em várias. É o Frankenstein. É um pedacinho em cada uma. Vai montando, né? Exatamente. Então, por exemplo, tem seguro salário, que é o caso que você bem observou, do profissional que depende somente dele para produzir, né? Então, se ele se ausentar da capacidade laboral dele, a renda dele vai a zero. Sim. Principalmente se tiver um problema de saúde. E aí nós temos coberturas como a diária de incapacidade temporária, que é literalmente um seguro-salário, na ausência da sua
da sua atividade ali por motivo de doença ou acidente, você tem a compensação equivalente ao seu salário. E o legal, à vista. Afastou 90 dias, você ganha 30 mil por mês. Vem os 90 mil à vista, no primeiro mês. Ah, vem no primeiro Vem mês? no primeiro mês. Tá, mas e se depois esse afastamento perdurar por mais tempo? Aí é um novo evento. O que vai contar é o primeiro atestado, né? É um evento único. Então, é muito bom colocar isso em pauta, porque depende muito do consultor, né? Que é a minha posição, é instruir o cliente. E todo esse processo é conduzido por mim, pelo menos com os meus clientes. Eu costumo dar essa atenção justamente porque eu conheço os caminhos, eu sei das regras de fato. Então, conduzir um sinistro não é tão simples. Não é o cliente falar assim, Vini, liga lá no 0800 e resolve. Não é assim. Que é o que você tá passando por isso agora. Tô tentando uma outra cancelar. Seguradora, tá, gente? Não é comigo. Mas é justamente essas questões. O brasileiro ele tem talvez um perfil de acreditar que nada de mal vai acontecer, né? Exato. Né? E assim, a gente lida com isso diariamente, né? A gente tem uma expectativa de que só acontece com os outros, né? E quando acontece com a gente, muitas vezes a gente deixa quem nós mais amamos numa situação muito difícil, né? Sim. Porque além de muitas vezes você perder a sua receita, você ainda tem que arcar com custos que não estavam programados. Exatamente. E essa reserva a pessoa também não tem. Então é uma soma de fatores, né? Exato. É onde entra... Esse ponto é o que nós chamamos de dilapidação de patrimônio, né? Você já deve ter visto vários episódios como esse, trabalhando aí para a holding, estruturação da blindagem patrimonial da pessoa, planejando a sucessão. Com certeza você já pegou casos em que o patrimônio foi dilapidado por um motivo de doença, invalidez, acidente, ausência prematura de um dos membros. O seguro de vida ele tem vários caminhos. Um deles é planejar a sucessão do patriarca ou da matriarca, do pilar financeiro da família. Isso é bom porque é o único ativo hoje que é impenhorável, inalienável, não entra em partilha de bens, isento de IR. Então esse valor cai líquido na conta do herdeiro ou da família, justamente para que essas questões sejam sanadas em tempo hábil. A gente sabe o quão oneroso é uma sucessão mal planejada no Brasil, né? Então o seguro de vida ele vem não só nessa linha, mas ele traz a proteção. O que você citou é bem legal, que nós podemos citar como exemplo uma situação que eu já vivi. Um cliente, o pai dele, eles tinham uma empresa, terraplanagem, o pai dele teve um câncer pelo abuso de omeprazol, foi um tumor cerebral, faleceu muito novo, e o tratamento custou nada mais ou nada menos do que 2,5 milhões de reais. Tinha, Felizmente tinha, dilapidando o patrimônio. exato. Então, a empresa cedeu ali parte da sua estrutura, foram obrigados a vender uma parte da estrutura para poder subsidiar aquele tratamento ali. Sim. Né? Entre esse caso, existem vários outros, Sim. como esse. Né? Sim. Eu já vivi alguns, como câncer de mama, no caso, foi uma médica, né? Situada em Campinas, ela ficou ausente da sua capacidade laboral. Essa sim tinha seguro. E aqui nós conseguimos fazer um paralelo de uma situação e outra. Né? Tem outro exemplo aqui. Essa pessoa provavelmente vai nos assistir. Ele teve um problema cardíaco. E também proprietário de uma empresa de terraplanagem. É um grande amigo também, muito gente boa. Ele sabe aí o que ele passou naquele período. Né? Nós temos também aqui... o que eu ia citar. Mas ele tinha... Ele tinha seguro. Tinha seguro. Tinha. Recebeu um valor relevante aí. Felizmente não precisou fazer uma cirurgia, mas recebeu um montante significativo. A médica é o mais emblemático delas, porque ela tinha todas as coberturas que foram propostas. Então ela recebeu ali 500 mil pelo diagnóstico do câncer, mais a ausência da capacidade laboral dela, que era a diária de incapacidade temporária, né? O seguro salário dela, mais as diárias de internação, que é outra cobertura que o seguro se propõe a ceder. Né? A diária de internação... O cara tem que ficar eu fico com medo de querer ter alguma doença aí para poder receber essa bolada toda. É justamente porque
o diagnóstico ele vem nessa linha. Casado como oncologista, eu sei, o tratamento para câncer não é barato. Sim. Se ele for diagnosticado no seu início ali, para que seja feita a cirurgia logo no seu início para remoção do tumor, se necessário, se não conseguir reduzir aquele tumor ali por quimioterapia ou radioterapia, o indivíduo vai ser obrigado a fazer a cirurgia. Um tratamento desse não sai menos de R$200 mil. Sim. É o mínimo que vai custar. E aqui no melhor dos cenários. Então, pense, uma médica que depende apenas de si mesma para poder ter o recurso ali, né? Diário, trabalhando, plantão, um plantão ali a R$1.200, R$1.300 por dia. 48 horas de plantão direto, 72. Imagina uma pessoa que vive esse ritmo de vida para poder arcar com as suas contas, com o seu padrão de vida, ficar afastada 6 meses da sua atividade. É duas coisas. O custo aumenta e a receita zera. Exato. Entendeu? Então, assim, se você não tem um plano B, você está literalmente falido, né? Exato. E aí entra aquela questão. Isso para uma pessoa que tem bens é mais tranquilo. E para a pessoa que não tem? Tem que liquidar. Exato. Entendeu? Entra a dilapidação total do patrimônio. Isso nós estamos falando de um problema que, para ela, Bruno, o tratamento é R$200 mil. Tá certo, mas e as contas dela? São 6 meses afastada da capacidade laboral. Aí tem o aluguel, o carro, o padrão de vida que com certeza é alto, todo médico Não, tem e muitas vezes vida. aí tem parcela de financiamento do apartamento, tem parcela de financiamento do carro, tem outras contas, às vezes tem escola de criança, tem não sei o que, tudo mais, que entra na conta que... E aí, o que você faz? Se, vamos supor que o custo de vida seja de R$50 mil, são R$300 mil em 6 meses. De custo de vida, mais o tratamento. R$200 mil é só o tratamento e deslocamento para o hospital, mais remédio, entre outros aí. Muitas vezes se for de outra cidade, você tem que pagar um aluguel de um apartamento lá para manter esse tratamento e tudo mais, né? Exato. Aí vem a linha que você estabeleceu de raciocínio que é perfeita. A Lorena, minha esposa, ela fez a pós dela em Barretos, no Hospital do Câncer. O pessoal vinha do Sul, da Bolívia, da Argentina, do Uruguai, para fazer o tratamento ali. Quanto não custa? 1 mês ali, 2 meses fazendo todo o tratamento. Dali 2 meses tem que voltar para casa e voltar para lá em outro período para dar continuidade no tratamento. E ela faz uma observação, e é bom que todos saibam disso. O oncologista, quando ele recebe um paciente, ele não recebe um paciente, ele recebe um filho. Porque aquilo ali vai ser acompanhado, muito provavelmente, pelo resto da vida dele. Sim. E tem os seus percalços. Então, imagine isso num profissional com 35, 40 anos de idade, que muitas vezes o médico está começando a trabalhar nessa idade. Sim. Que é o caso da Lorena. Ela começou a trabalhar, de fato, aos 32 anos de idade. Porque é o período de estudo. Imagina, um problema de saúde grave que afasta ela do trabalho. Sim. Não tem o que fazer, né? Exato. Você fica numa situação que não produz, né? Exato. E muitas vezes você já está com justamente isso, né? Como demora muito para começar a produzir, muitas vezes precisa ou sente a vontade de não, eu já preciso, vamos dizer assim, começa a ganhar um dinheiro a mais ali, porque foram anos e anos de especialização. Aí começa, né? A parcela da casa, a parcela do carro, a parcela disso, a parcela daquilo, né? Aí perde a casa, 2, 3 meses sem pagar ali, o banco vai tomar. Alienação fiduciária. Aí vem o carro, atrasou 2, 3 ali, o banco vai tomar também. Não é? Aí tudo que pagou vai embora. Exatamente. É outro problema. Então, a intenção do seguro é justamente essa, é a fundação. Vamos imaginar que a vida aqui é uma casa. O seguro de vida faz exatamente essa função. É trazer a fundação da casa, para que dali em diante a pessoa possa construir com segurança. Porque se acontecer algum evento mais grave, no período de construção do patrimônio, o seguro de vida vem como colateral para resolver esse problema. Sim. E aí depois, se possível, que aí temos questões de invalidez aqui, temos exemplos aqui, e se possível, dali em diante a pessoa continuar produzindo, né? Construindo a casa dela pouco a pouco. E como que é a dificuldade de convencer as pessoas? É fácil ou é difícil? É muito difícil.
No seguro de vida hoje é muito difícil. Porque, por exemplo, hoje, vamos falar em números aqui. 17% da população brasileira hoje tem algum tipo de seguro de vida. 58% é um vida em grupo. Vida em grupo é aquele segurinho básico de 50, 10, 15, 100 mil reais no máximo que a empresa dá quando ela contrata o funcionário. Esse é um vida em grupo. Esse é aquele evento, aconteceu, é morte, recebe... Só morte. Só morte. Uhum. Então, é o que a gente chama de VG. Ou seja, desses 17, 8,5 aí, ficamos com 8,5 que tem algum tipo de seguro fora da empresa. Desses 8,5, 50 é um seguro de banco. Sim. Que não resolve em nada, a gente sabe disso. Vai ser um prestamista. Exatamente. Então, tem um prestamista, ou enquadra-se o artigo 769 numa apólice de vida feita direto com o banco. O artigo 769 fala que você tem que informar o banco no ato do ocorrido. Você tem 24 horas para fazer isso. Com uma seguinte cláusula. Seu seguro é negado se você não fizer isso. Mas em caso de morte? Qualquer caso. Invalidez, doença, morte. Você tem que... 24 horas para notificar o banco. Vai dar certo, vamos dizer assim, né? Vai. O cara morreu, a família está pensando em ligar para o banco. Ligar para o banco, né? Tá tudo certo para dar errado. Tudo certo para dar errado, exatamente. E vem aquelas outras situações que nós colocamos. Um seguro de banco ele não tem a amplitude de uma apólice de seguro de vida pessoal. Uhum. Não é tão abrangente. É muito mais restrito. Né? Então, com a apólice de seguro individual, primeiro, você escolhe quem vai ser o seu beneficiário, você escolhe as suas coberturas e você escolhe o seu consultor. Então, no ato da conversa, explicar tudo isso para aquela pessoa na sua frente, às vezes 1h30, você não consegue transmitir para ela de fato a mensagem. E carrega-se um nome para isso, chama-se despertar, no meio do seguro. Uhum. Que é justamente isso, é despertar a necessidade na cabeça daquela pessoa à sua frente. Você está literalmente dando uma consultoria ali para ela, às vezes você está mostrando para ela que ela precisa daquilo ali para solidificar a base dela que dali, dar continuidade para a construção do patrimônio dela, e muitas das vezes ela fala, isso nunca vai acontecer comigo. Está vendendo caos. Porque tem algumas seguradoras que é literalmente inferno de Dante, né? Vendeu caos absoluto. Vai morrer, vai ficar inválido, mata você 10 vezes, a esposa mais 2, e pergunta ainda como que vai ficar o seu filho. É que também assim, a gente brinca disso, mas é tão comum, né? Você conhece quantas pessoas que têm, vamos dizer assim, problemas cardíacos, problemas não sei o que teve invalidez, que teve um AVC, que ficou paralisado, que mais tarde teve um Alzheimer e está inválido também. Sim. E tudo mais. Então, assim, os exemplos são muito fáceis. É que a gente não acredita que vai acontecer conosco. Né? Exatamente. Eu não acredito que vai acontecer comigo, entendeu? Exato. Nós somos super-heróis. Né? É a síndrome do herói síndrome que do nós herói, falamos. Né? Então, isso é bom porque, por exemplo, você, durante a nossa conversa, você notou certas coisas que talvez você não tivesse notado antes. Uhum. Tô errado? O que para você fez sentido na nossa conversa? Nem lembro mais. Mas eu acho que assim, eu tenho uma visão muito de proteção, né? De proteção, principalmente familiar, né? Sim. Então, assim, talvez nem tanto minha, mas assim, pô, e aí? Acontece comigo. O que acontece com Carol, Túlio, que estão lá em casa? Seus dependentes. Então, o pilar financeiro, exatamente. Né? Você, no caso. É justamente então, essa a ideia. Não vamos dizer assim, não vamos garantir que ad eternum esteja 100%, né? Vai ter que se virar, mas pelo menos até saber o que fazer, como fazer, dá uma estabilidade, dá uma segurança para poder planejar, né? Exato. Para pensar, planejar e tudo mais, né? É literalmente aquilo que nós abordamos antes. Traz a liquidez necessária, ali em primeira ordem. Nós não falamos que é não vai tapar a ausência do Vinícius. Não vai, não adianta. Mas traz ali pelo menos um consolo, um respiro, para que dali para frente possa ser feito de outra forma que não tudo atropelado, né? Que o padrão de vida com o Vinícius ali é e sem o Vinícius. Eu já vi um caso aqui em Tangará, um pessoal que tinha uma ou duas farmácias aqui e tal.
E o genitor, né, ele administrava aquilo. Tinha umas dívidas aqui, umas contas lá e tal, mas ele ia equilibrando as bandejas com os copos ali, né, daquele jeito que ele sabia como fazer. Quem ele paga agora, quem ele paga amanhã, como é que faz o imposto tal, deixa atrasar agora, tal, lá na frente ele consegue ajustar. E ele fez isso por anos, né? E daí educou os filhos, pagou faculdade de particular, isso, aquilo, tava todo mundo tal, morreu. Dia para noite teve um problema de saúde, morreu. As farmácias não duraram 30 dias. Tá? Encerra que não temos como fazer. Pá, vendeu. Dali para frente a família ladeira abaixo. Por quê? Porque ele não tinha um plano B, ele tinha ele, né? Então ele conseguia girar, administrar aquilo ali. Você podia falar assim, não era a melhor gestão? Não sei, mas funcionou por anos e anos, quase décadas. E você vê que, às vezes, a coisa é justamente isso, entendeu? O cara, ele sabe como administrar, como gerir, qual que é o problema que ele resolve agora, o problema que ele resolve depois. Mas e daí coloca alguém que não estava naquela dia a dia de saber o que fazer naquela situação e, bum, explodiu a bomba. A família teve uma queda, a esposa que nunca trabalhou, já com seus quase 60 anos, aí dependendo de uma renda do INSS baixíssima, que ele deixou uma pensão, porque ele recolhia o mínimo, porque ele era empresário. Empresário, a gente sabe, nunca vai declarar de fato o que ganha. Então foi mais ou menos dessa forma. E aí, cadê? A esposa ficou lá, mas não tinha mais receita, não tinha a empresa, não tinha um valor ínfimo e tal. Passa quase ou a iniciar uma carreira nova lá para mais de 60 anos, né? Que muitas vezes não tem nem como, nem caminho, né? Vai para um serviço um pouco mais simples para poder ter um recurso de curto prazo e se manter. Esse processo tem nome. Nós chamamos isso de morte financeira. Que é justamente esse cenário para a família. A família entra em morte financeira. Você exemplificou perfeitamente o que é uma morte financeira. Sai o pilar, a família entra em derrocada. Porque muitas vezes a mulher ali, ou a renda do cara é muito superior, ou às vezes é equilibrada, e o que de fato também foi o caso do jovem ali, ele estava me falando, é 50-50. Fala, tá, mas o padrão de vida de vocês é 1, você sozinho é 5, vocês dois juntos são 10, vocês vivem com 10, não com 5. Na ausência de 1, vai para 5. Como que fica as contas? Exato. A casa é para uma renda de 10, o carro é para uma renda de 10. Com 5 você não mantém, não adianta. Exatamente. Então, você desequilibra num ponto, a ponto de que ou você consegue, quase que de imediato, você tem que reduzir isso, então você liquida o carro, né? Para aquela parcela eu já não tenho mais. Normalmente é o primeiro sintoma ali, vai e liquida o carro. Mas às vezes a pessoa acredita que não vai precisar, né? Esse é o grande segura problema. um pouquinho ali, não, vou dar um jeito, vou dar um jeito. Que é justamente esse é o despertar, é levar esses cenários para a pessoa. E às vezes, eu acho que eu chamo até de um pouquinho de responsabilidade de um pilar financeiro, não ter um plano B. Não só um seguro de vida, que vamos lá, são como uma pessoa da economia, vamos colocar que existem 4 pilares base para uma segurança financeira, né? O plano de saúde, o seguro de vida, a reserva financeira e o investimento. Sem isso, você não tem como alavancar o seu patrimônio de forma saudável. Todo mundo vai ter algum imprevisto em algum momento, seja de saúde, seja financeiro, seja por ausência, seja pelo divórcio. Então, assim, vem um divórcio. Aquela famosa máxima, né? Quer destruir seu patrimônio, divorcia uma vez. Quer acabar com tudo, divorcia a segunda. Para a saúde não é diferente. Não é diferente. Então, se a pessoa vem ali tem um problema de saúde um pouco mais grave, é até um pouco pior. Se você entra num evento de invalidez parcial, além de não produzir, você é um custo. Sim. Aí imagina uma família nesse cenário, onde tem o seu pilar financeiro que não produz mais nada e ainda se torna um custo. Antes ele contribuía com 50 mil por mês, agora ele passou a custar 30. Exatamente. Quem paga? Aí sai de um padrão de vida de 50
Subiu o padrão de vida para 80 porque tem que cuidar da pessoa que teve o problema de saúde. Como que mantém? Não mantém. Não mantém. Ou depende de ajuda externa ou não mantém. Ou não mantém, literalmente não mantém. Né? Vai ter que reduzir tudo que construiu, vai ter que vender casa, vender carro, usar reserva. E aí eu falo, tem exemplos em que pode ser o patrimônio mais abrangente possível. O patrimônio vai ser dilapidado ou vai a zero. Schumacher é um caso, tá aí, que não me deixa mentir. Estava na casa do Bi, as coisas simplesmente derrocaram a um ponto de ter que vender propriedade, carro, relógio, justamente para poder financiar o tratamento dele. O Gugu é outro caso. Um monte de herdeiro, todo mundo entrou em briga ali, não tinha uma apólice de seguro de vida para financiar a sucessão, não tinha liquidez necessária, briga judicial. Quem sofreu com isso? Todo mundo. Todo mundo perdeu patrimônio no decorrer do processo. Sim. Por quê? Porque a gente não sabe a índole de todos. Você sabe disso melhor do que eu. A índole da pessoa ali, ela se revela depois do fato. Por quê? Tem milhões na mesa. Todo mundo vai querer um pedaço. E ali começam as brigas. O que mais tem são exemplos milionários aí desse tipo de briga, né? Exatamente. Então, aí entra o seguro para o planejamento sucessório, de fato. Ele também tem esse cunho, né? Além da proteção pessoal. Mas a proteção pessoal, eu julgo que é o extremo do necessário. Tanto a invalidez parcial, total, por doença, acidente, você tem essa cobertura no seguro. Você tem a invalidez majorada, no caso dos médicos, que é extremamente importante, porque o médico depende das mãos, um cirurgião, por exemplo. Então, nós temos aqui o Dr. Anderson, seu amigo, que é um exemplo disso. Então, sim, provavelmente ele não tinha uma apólice de seguro, imagino eu, pelo que eu escutei. Não sei. Eu também, pelo que o pessoal comentou, não tinha. Então, assim, são situações em que você vê acontecer perto de você. Uhum. E aí cabe a você tomar uma decisão para solucionar aquilo ou não. Sim. O meu trabalho é vir aqui e colocar as cartas na mesa. Aqui, velho. Isso aqui pode acontecer e eu tenho isso aqui para resolver. Que é aquela velha máxima do vendedor, né? Leve o produto, mas consiga a solução. Uhum. Então, é basicamente isso. Eu vejo que assim, trazendo um pouco aqui para nossa realidade, assim, o que eu vejo que... Eu acho que o evento da pandemia, ele facilitou um pouco as coisas para você nessa questão. Porque assim, eu acho que as pessoas começaram a ver uma realidade que existe, tanto de doença, de afastamento de emprego, de serviço, de tudo mais. Sim. E também da carência, muitas vezes, né? Eu vejo que pós-pandemia, eu tenho amigos aqui, clientes, que passaram a ter plano de saúde, ou seguro saúde, ou fazer check-ups em São Paulo, coisa e tal, que antes o cara, não, vem aqui, fazia aqui de qualquer jeito e tal. Mas ele começou a pensar nesse plano B, porque muitos tiveram que sair às pressas, os que tinham condições, pegar um avião aqui, um carro, ir para Cuiabá, ir para São Paulo, e descer lá para poder ter um atendimento mais rápido, mais eficiente, né? E então acho que despertou uma coisa assim que talvez antes não tinha, que o cara estava ali mais acomodado, né? Isso aí não precisa, tá? 30 anos atrás a gente morava na fazenda, os filhos nasceu de parteira, né? A coisa assim, então não precisa e tal, para que tudo isso, né? E a pandemia veio e falou, opa, não, pera lá, nós temos que estar preparado, porque a coisa não é mais tão simples assim, né? Então, esse é um ponto bem legal de se observar. Teve um grande boom do seguro de vida depois ali da pandemia. Chegou-se ali, os percentuais foram bem acentuados ali. Então, o pessoal começou a se preocupar um pouco mais com isso. Mas ainda assim, passada a pandemia, vem aquela anestesia, né? E aí os números voltam ao normal de novo. Que se nós formos fazer aquele paralelo que eu coloquei aqui lá no início da nossa conversa, que uma apólice de seguro individual hoje não chega a 4% da população, e todo mundo acha, é um produto caríssimo. Não é. Você pode escolher os valores da cobertura, você pode escolher quais seguros você quer.
Então aquilo ali é totalmente maleável à sua realidade, né? Então, mesmo com a pandemia, o número não chega a 2 dígitos. Então ainda é muito baixo. Sim. Assim como o plano de saúde também. Mas o plano de saúde ele tem um colateral. O plano de saúde, e aí foi o que nós discutimos naquele evento lá, nós tivemos, para esclarecer para o pessoal que está ouvindo. Eu e o Vini estávamos conversando sobre qual seria o valor de um plano de saúde ideal para que você tenha toda a cobertura possível, um voo se necessário, ser atendido num Oswaldo Cruz, num Sírio-Libanês, num Albert Einstein. Então, se você vai para essa linha, o plano de saúde, sim. Dinheiro é similar à cobertura. Existe um símbolo de igual ali. Então, se você vai para um plano de saúde de entrada, você tem uma cobertura básica. Se você vai para o intermediário, você paga um pouco mais, você tem um pouco mais de cobertura. E aí você tem as linhas como o Executivo R1, entre outros, muitos outros. O SC2 na Umint, o Executivo R do Bradesco, ou o Premium Plus, que vai do 1 até o 6 e a cobertura só vai se ampliando. Então, nessas linhas de plano, você tem a cobertura ideal, mas às vezes você não tem o cacife necessário para bancar, porque é caro. Né? Se você vai para um Omint da vida aí com um plano, uma linha um pouco mais premium, você vai pagar de 3 a 6 mil reais por cabeça. Por mês, né? Por mês. Começa a ficar... Uma família com 4 pessoas já começa 6 mil por mês, 24 mil. Exatamente. Então, para você ter um plano de fato, onde você vai ser atendido com excelência, custa caro. No plano de saúde em específico, não tem como. E aí vem como colateral o seguro de vida, que às vezes pode fornecer a liquidez para você fazer o tratamento onde você quer. Sim. Essa é a grande diferença entre os dois. Com um valor bem mais acessível. Daí você recebe o valor por evento, né? Exato. Aconteceu um apendicite aqui. Ele tem um valor para apendicite, por exemplo. Aí vem, né? Tem a cobertura focada em cirurgia, mais o seguro-salário, mais a internação, seguro de vida, te traz a liquidez para esses eventos. Cada cobertura te provém uma quantia em liquidez imediata ali. Só que assim, é aquilo que nós falamos, né, durante aquela conversa. A pessoa tem que suportar ali até receber, né? Por quê? Porque para acionar o seguro eu preciso data da cirurgia, do diagnóstico do médico, da guia de internação e do prontuário. Então, para isso estar na minha mão, você tem que ter gasto com o hospital já. Sim. Ou não, né? Chegaria no hospital e falar, 30 dias eu pago. Pode acontecer. Mas aqui são eventos que nós estamos tentando equilibrar a balança aqui. Passa o cartão... Também. E cobra o consultor. Exatamente. Ô, Bruno, o cartãozinho aqui, depois eu te pago. Então, é bem nessa linha mesmo, é de tentar trazer um equilíbrio pro cliente. Que essa é a minha função, mostrar para ele o que dá e o que não dá para fazer. E às vezes, mesmo assim, tem gente que sai chateada. Pô, mas eu pago 3 mil reais nesse plano aqui, mas tem 4 vidas. Então, aquilo ali, às vezes, não vai ter a cobertura que a pessoa está esperando que tenha. E esse é o problema do plano de saúde. E aí, gente, não é culpa nem minha, nem do Vinícius, é lá da Agência Nacional de Saúde e do plano. Porque a saúde no Brasil, ela encareceu muito depois da pandemia. E aí, ou os planos reajustam, ou a empresa vai à falência, não tem como. Tem... Os últimos anos tem quantas histórias aí de problemas com plano de saúde, até planos de referência aí, Unimedes pelo país aí tendo problema, déficit e tudo mais. Sim, mas por quê? Vai para um PME, que é um plano de saúde focado no grupo, né, no todo. Entra-se ali 200, 300 vidas com valor fixado em 300, 350 reais. Só que hoje uma consulta com um médico no particular, um médico bom, você não gasta menos de 500 reais. Sim. Então, você tem uma dificuldade de pagamento depois disso. Exatamente. Para quem usar um pouquinho, já sobrecarregou... Sobrecarregou o plano. E aí o efeito do mutualismo, que é muitos financiando poucos, no plano de saúde deixa de fazer sentido. Porque pensa, quantas vidas são necessárias ali
asseguradas para que você financie uma cirurgia de 500 mil. A conta não fecha. E essa questão que você falou do mutualismo ali, isso aí não nasceu dos planos de saúde, né? Isso nasceu dos consórcios, né? Seguro de vida. Do seguro de vida. Foi. Como que é essa história aí? Essa história foi o seguinte. Existia lá atrás, tivemos nos adventos ali, tinham-se minas de carvão, família Rockefeller, né, como sempre. As vilas se formavam ao entorno da extração da mina de carvão. Só que naquela época a mulher não trabalhava. Então, notando-se essa fragilidade, se o pilar financeiro da casa falecesse numa mina de carvão, por exemplo, que fosse, ou na extração de minério em qualquer lugar que fosse, naquela época não tinha-se como manter aquela família. Então, a pessoa, às vezes, com um filho viúva, sem recurso financeiro. Então, a própria sociedade se organizou em prol daquela ausência, que todo mundo contribuía com um valor para um fundo específico. Um fundo comum. E a própria sociedade geria aquele fundo comum. E quando vinha-se, infelizmente, o pilar financeiro falecer, se ausentar, aquele fundo entregava um recurso para aquela família poder se reestruturar. Assim que foi criado... Surgiu o mutualismo daí. O mutualismo é seguro de vida. Exato. E aí o conceito do seguro de vida vem a partir do mutualismo. Esse fundo existe até hoje, né? Esse que foi criado. Existe. E tem nome, inclusive. Qual que é? Então, esse fundo em particular se tornou hoje o que é a MetLife. Hoje é a MetLife. Seguradora. Mas nós temos seguradoras mais antigas ainda, que é a Mongeral, por exemplo. Tem um mediano entre as duas ali. Hoje a Mongeral está com 196 anos, a MetLife com 157. A Omint está com 69 anos, mas a Omint é um pouco mais antiga, porque ela começou no plano de saúde. Ela veio para o seguro de vida depois. Você tem a Centauro, que também está próxima de 6 décadas de vida aí, mas ela vem ali do grupo Constellation, que é um grupo americano, que é a Centauro One, então ela é um pouco mais nova. E a Prudential, que investe muito em marketing, que inclusive é uma empresa que ficou um pouco para trás no quesito cobertura, porque acho que ela destinou o seu recurso um pouco mais para o marketing, né? E ficou essa lacuna em cobertura, né? Então, você tem empresas que tomaram muito espaço em termos de cobertura. Foi a Mongeral, por exemplo, a Omint chegando agora com a Mongeral tem 190? 196 anos. Mas nasceu do quê? Nasceu semelhante a esse Semelhante, processo? mesma situação, mesmo cenário. 196 anos de idade. Porra, essa é muito tempo de vida de uma empresa, né? Só mostra a solidez, né? E hoje, temos que dizer aí que ela, em combinação com uma outra seguradora que eu faço muito, eu acho que é a melhor estrutura possível. Tem sempre a Mongeral no meio. A Mongeral é muito forte na área de capacidade temporária, na cirurgia, são pagamentos ágeis, tem um bom sistema, uma boa prestação de serviço. Através do consultor, inclusive, muito bom. Tem pessoas lá dentro que respondem o consultor, assim, questão de minutos. Então, se o consultor tiver um peso lá dentro relevante, eles atendem, assim, com uma rapidez e uma excelência absurda. Então, não há o que se criticar na Mongeral hoje. Toda seguradora tem problema. Sim. Em termos de sistema. Porque ela precisa da parte probatória, analisar o sinistro, documentação. Ninguém dá dinheiro de graça, né? Ninguém. Além disso, gente... Tem que passar por um processo. E o número de fraude é muito grande, né? Uhum. Então, eles precisam desse filtro. Porque, por exemplo, vamos supor, se a pessoa paga R$500 ali por mês, quando ela aciona o seguro, às vezes ela vai receber R$500 mil ou mais. Então, é óbvio que vai haver uma averiguação ali para ver se aquele benefício é devido. Sim. Como o carro também. Uhum. Por que a seguradora leva ali 30, 60 dias para pagar? Porque ela precisa averiguar o que aconteceu. Sim. Não dá para... É a mesmíssima situação. Uhum. Aí tem que ver a agilidade e a destreza. Porque também não pode... vamos dizer assim, a seguradora ela tem que tomar o cuidado, mas ela não pode criar um empecilho, né? Exato. Que a gente vê muitos casos aí que acontecem, né? Tanto no seguro de veículo, de casa, de qualquer coisa que, infelizmente, acontece. Sim. E aí vem aquela velha máxima, né? Por exemplo, na década de 90, não se tinha a abrangência do seguro veicular que tem hoje. Hoje quase todo mundo faz um seguro veicular, de uma forma ou de outra. O Vida
queremos que cheguemos aqui na mesma amplitude, né? Um objetivo. Não sei se vai. Por exemplo, nós temos nos Estados Unidos acima de 70%, 78% para ser mais exato, da população tem o seguro de vida. O Japão, hoje, 99%, a Alemanha, 86%. 99%. A figura do consultor lá no Japão é um funcionário estatal. É? Uhum. Tem fundos do próprio Estado para fazer o seguro de vida lá no Japão. Existem 2 linhas de seguro. Não me lembro agora. Inclusive, eu vou para lá dia 31 para o evento da Umint, né? Uhum. Então, inclusive, vamos ter algumas experiências com a base do seguro de vida lá. E você, como que você lida com essa... Porque a gente está falando aqui de seguros, consórcio e tudo mais. Sim. Mas, assim, a tua área acaba sendo empreendedora. Você é uma empresa que você está gerindo e coisa e tal. E você vem do mercado corporativo. Exato. Entendeu? É uma equipe. Qual que é a realidade hoje do cara estar empreendendo para uma realidade de quem trabalhava no mercado corporativo? Isso é boa, hein? É complicado. Você vem com algumas máximas, aliás, agradeço a escola corporativa porque ela te dá base para empreender, né? Você vê ali quais são as falhas, que não adianta. A empresa quando toma uma proporção, um tamanho, ela começa a ter falhas. Não tem como. A não ser que seja um processo muito bem alinhado, muito bem estruturado, tem muita gente envolvida. Um ali vai cometer um erro, e outro, e assim sucessivamente. Mas empreender hoje, você sabe disso melhor que eu também, é um desafio absurdo, principalmente quando você está lidando com o público. Então, a venda é nada mais do que relacionamento. Então, é sentar aqui, num bate-papo aqui, às vezes outra pessoa vai escutar, vai fazer sentido, vai querer conversar comigo para entender melhor. Então, hoje, literalmente, o desafio hoje é não só... Porque aqui o processo, como ele funciona? Vamos estabelecer um padrão aqui. Hoje eu tenho que angariar o cliente, que é literalmente buscar o nome desse cliente, conseguir agendar uma reunião, depois tentar convencê-lo da necessidade daquele produto, ou de um dos 3, para depois eu mesmo fazer a cotação e implantar o sistema de pagamento ali para ele. Então, ou seja, eu faço tudo. Sim. É literalmente dessa forma que eu trabalho hoje. Mas o trabalho consultivo, e aqui eu tive resistência, hoje está um pouco mais, hoje tem algumas pessoas indiretamente que me ajudam com isso, no plano de saúde, no consórcio. Mas no começo eu me recusava a colocar outras pessoas no processo. No processo de lidar com o cliente, só eu. Eu não coloco uma ponte ali. Por quê? Eu sei que eu consigo esclarecer as dúvidas da pessoa, eu sei que eu consigo levar o conteúdo da forma como se deve, e eu sei que eu consigo lidar com aquela pessoa como se deve, com as características individuais. O Vinícius é de um jeito, a G de outro, a Lorena é de outro. Cada pessoa é de uma forma diferente ali. Sim. Então você tem que identificar o perfil daquela pessoa, como você aborda, como você conduz a conversa, sem entrar num conflito, numa objeção, e aí entra outras questões ali no meio. As técnicas de exatamente. Técnicas de convencimento. E a leitura de perfil, né? Eu acho que até tem alguma coisa mística aí, que o cara vem e convence as pessoas muito fácil. Né? Mística é boa. E você nomeou isso como picaretagem. Faz parte, mas é um apelido carinhoso. Isso aqui é nosso relacionamento quinta série, tá, gente? E você veio agora, através principalmente por conta da mudança junto com a Lorena, né? Sim. Que como que é o nome da especialidade? Onco-ortopedista e traumatologista. Então, o cara tem que fazer quase que um curso para falar a especialização. E veio agora aqui no interior do Mato Grosso. Aqui a realidade aqui, primeiro, a cidade é muito menor, veio de Uberlândia, né? Uma cidade de 1 milhão de habitantes, aqui uma cidade de 120, 130 mil habitantes. Qual que é a diferença dessa realidade?
Entendeu? Como que é atuar num mercado lá que você tem mais de 1 milhão de pessoas, que você consegue nominar potenciais clientes de uma forma muito mais fácil. Sim. E aqui uma realidade um pouco mais restrita, vamos dizer assim. Essa é uma dificuldade que eu encontrei já no primeiro mês, né? É complicado você conseguir ponderar o que tem de volume de um lado e de outro. Então, é justamente tentar trazer um híbrido dos dois. Felizmente, hoje, com o advento do vídeo e tal, nós conseguimos, através de um Teams, por exemplo, fazer uma chamada de vídeo, atender uma pessoa, às vezes um médico que está no sul do país, como eu tenho vários, no interior de São Paulo, no interior do Paraná, no interior do Rio Grande do Sul. Então, ali você consegue trazer um pouco mais de volume para a carteira. Mas aí tem várias formas de fazer isso, né? Porque aqui o ticket médio é maior, aqui a renda do público do Mato Grossense ela é naturalmente mais elevada. Por quê? Pelo âmbito, pelo ambiente, né? Aqui a renda ela é naturalmente mais elevada pelo ambiente em que o Mato Grosso está inserido, o agronegócio. Então, às vezes, equilibra-se no ticket médio. O meu ticket médio lá em Uberlândia era X, aqui é Y. Então, às vezes, 5 propostas consolidadas lá equivalem a uma aqui. Entendi. Então, tudo se dá na capacidade do empreendedor de se adaptar ao cenário em que ele está inserido, né? E aí vem o famoso camaleão, que nós temos que ser, né? E hoje você tem... A gente não falou ainda a questão de consórcios ali e tudo mais, mas nos últimos dias aí a gente viu que a taxa de juros brasileira subiu de novo. As perspectivas não são boas, né? As perspectivas até para o agro não são boas, né? E você se financiar hoje está muito caro. Caríssimo. Né? Até mesmo para o agronegócio, o Plano Safra está uma incógnita. O governo já falou, o ministro da Agricultura já falou que é o Plano Safra mais desafiador da história. Não sabe se vai ter dinheiro, quanto de dinheiro, como vai ser o acesso a esse dinheiro. E já há alguns dias a gente conversou Sim. por uma oportunidade diferente de financiamento, né? Que seria através de consórcio, que ela é usada até por alguns produtores para compra de máquinas e tudo mais, sim, mas nunca para custeio ou para grandes investimentos, etc. e tal. Até hoje ela é pouco utilizada, que é a questão do consórcio, né? Como que você vê hoje isso daí? Iniciou-se uma procura ou o pessoal ainda está descobrindo isso? Como que está essa conversa? Eu acho que ainda existe muita desconfiança. Por quê? Existe o processo de contemplação de uma carta. Uhum. Então, a gente sabe, nós estamos lidando com um público aqui um pouco mais arisco. Sim. Sua experiência própria vai dizer aqui conta. É um público tradicional, né? Um público tradicionalista, tem as suas raízes, é um público mais desconfiado. Muitas das vezes o produtor construiu aquele patrimônio a custo de muito suor, de muito sacrifício. Então, ele vê o dinheiro com outros olhos, né? Que às vezes ali, e como deveria ver de fato, aquilo ali é tempo de vida, ele trocou tempo de vida por dinheiro. Sim. Assim como hoje ele troca o tempo de produção dele por dinheiro também. Para ele aquilo ali é custoso. Uhum. Então, inserir na cabeça de uma pessoa assim, o que o consórcio pode trazer de vantagem é complexo, mas é um trabalho que eu estou disposto a fazer. Então, como se faz isso? Sentando, explicando, conduzindo ele de uma forma um pouco mais amena, com um toque, como você falou, parece mágica, né? É justamente trazer essa percepção de segurança para ele, que realmente existe. Os fundos hoje são bem largos, né? Então consegue se financiar hoje sem muita dificuldade. O problema do consórcio é o quê? Primeiro, ele não vai atingir todo mundo se o capital for muito elevado. Se o produtor tem uma necessidade, por exemplo, de 100 milhões, aconselha-se que ele levante esses 100 milhões de uma única vez. Então ele vai ter que ter, se ele tiver pressa no levante daquele capital, ele vai precisar de uma liquidez imediata de pelo menos 25%, 30% do capital cheio que ele espera levantar. Sim. Né? Ou ele pode fazer isso por etapas. Isso você diz dentro do consórcio. Dentro do consórcio.
Então, ele pode fazer isso por etapas. Então, se ele quer... eu quero 100 milhões, mas eu só tenho 5 em caixa. Tá, então vamos começar com 10. Que aí você vai despender de 2,5 para levantar esses 10. Consegue fazer isso num curto espaço de tempo. Com os 10 ali, ele já consegue um pouquinho mais. Já vai ali para os 25, 30. Então, você faz em 2, 3 etapas. Exatamente. Divide o planejamento. Vamos fazendo isso aqui por etapas. Né? Então, com isso, nós conseguimos fazer um planejamento. E o consórcio te dá essa, digamos, é como a água, né? Ele vai se adaptar. O consórcio ele tem que se adaptar à realidade da pessoa. E aí entra a figura, de novo, do consultor, de poder instruir ele em como fazer aquele processo. Porque ele vai precisar de uma garantia. Garantir a terra dele, tudo bem. Assim como o banco não será avaliado em 100% do valor da terra. Então, nós podemos fazer aquilo que nós colocamos no cenário, aquele que você justamente descreveu com muita sabedoria, que é o quê? Vamos colocar aqui o patrimônio num PJ e o capital vem integralizado aqui para a holding. Perfeito. Que aí ele consegue levantar 100% do valor da terra dele. E ele só precisa da liquidez em um curto prazo para contemplar aquele valor. Então vamos supor, para financiar uma safra hoje, ele precisa de quanto? 8% do valor da terra? 12, 15, 20? Isso é o produtor quem vai determinar. Mas por que eu falo em levantar 100, por exemplo? 100% do valor da terra? Porque ele pode aplicar aquele restante, o valor aplicado financia o valor da parcela, enquanto ele tem o capital necessário para fazer a terra dele funcionar. E aí ele deixa de depender de banco. E muitas vezes eu não falo nem isso, Entendeu? Bruno, mas assim... Isso é um exemplo, né? Vamos colocar aí, o cara está com 50 milhões numa garantia guarda-chuva, já está a fazenda dele lá. Sim. Entendeu? Já está. Exato. Entendeu? E ela está numa garantia guarda-chuva em 1, 2 ou 3 bancos, dependendo de quantas matrículas ele tem e tudo mais. Mas ele já tem, né? Só que as taxas de juros que ele está pagando lá, sei lá, TR mais 8%. Entendeu? TR mais 8%. Ou ele está pagando INPC mais 10%. Entendeu? Que é outra pancada. Ou está pagando Selic mais INPC. Esse aí, o Selic mais INPC, que veio batendo forte, né? Nós temos alguns casos aqui já. Não, então vamos atrás de uma taxa fixa. Hoje está girando em torno de 16% a 20% ao ano. Mesmo taxas subsidiadas a 14%. Então... É que vamos lá. Esse cenário, e aí vamos entrar um pouquinho vamos um cenário um pouco mais amplo aqui para poder determinar isso. Com a taxa Selic onde está, o que os bancos fazem? Cenário, estamos claramente caminhando para uma dominância fiscal, se já não estamos nela, né? Então, o mercado começa a temer se o governo necessariamente vai precisar ajustar o fiscal para que a Selic possa baixar. Ele vai fazer isso? Não vai. Muito pelo contrário, ele está ampliando os gastos. Então, os bancos simplesmente vão parar de precificar por Selic e vão exigir ainda mais taxa. Então, para o capital hoje, você levantar o capital direto com o banco, hoje está ficando cada vez mais complicado. E aí você vem para o consórcio, que é uma taxa fixa. E aí entra o grande tchan da coisa. Que o cara vai trabalhar ali com, às vezes, menos de 1% ao ano, às vezes 0,98% ao ano, dependendo do prazo em que ele levantou aquele capital. Então, é uma taxa extremamente baixa. A taxa contratual, ela é fixa. Então, no ato da contratação, você sabe quanto você vai pagar. A única variação é o INPC. É o INPC, exatamente. Só que o INPC está todo mundo exposto de qualquer forma. De qualquer forma. De uma forma ou de outra, você vai estar exposto. Sua parcela vai acrescentando um pouquinho ali com a correção do INPC ou IPCA, no caso de um veículo, por exemplo. Mas, no longo prazo, a sua parcela vai corrigindo ali aos pouquinhos, vai fazer quase nada de diferença, principalmente com o produtor. Você falou 0,9% ao ano? 0,98%. 0,98%. Porque às vezes o cara tá numa taxa de 16, vai dar o quê? 0,08 ao mês. Mas isso... Não, 0,9 ao ano? Ao ano. 1,12 ao ano. Mas isso custo efetivo total? Custo efetivo total. Não tem acréscimo. Essa é a taxa administrativa. Taxa administrativa. Exato. Para um imóvel, por exemplo. Aquela simulação que nós fizemos para você, para aqueles 2.900, é aproximadamente isso. Vai dar 1,12 ao ano, se eu não estou enganado. Não, era perto de 2. 2,1, né? Pelo prazo, acho que ela está em 200 meses, não 240. Ah, não lembro. Depois eu vou dar uma olhadinha. Quanto maior o prazo, menor a taxa.
Quanto menor o prazo, menor a taxa. Quanto maior o prazo, maior a taxa. Mas o acréscimo não é alto, é 1, 2, 3%. Se tiver num grupo, que tem grupos, né? Aham. Grupos com capitais menores é uma taxa, normalmente um pouco maior. Grupo com os capitais acima de 600 mil, ali nós temos alta liquidez, então a taxa pode ser menor. Então, isso vai muito da minha posição de consultor em conseguir identificar qual o melhor grupo, qual a melhor opção, qual a melhor carta, qual prazo. Que avaliar o grupo é importante. Aqui nós não vamos prometer contemplação. É um trabalho estatístico, até porque isso é proibido. É um trabalho estatístico. Nada mais do que isso. Esse grupo aqui está com uma média de 44%. Então nós vamos estudar qual que é a melhor opção dentro desse grupo. Você precisa de tanto de liquidez para ter chance de contemplação nesse grupo. Então esse trabalho ele é minucioso. Sim. Teremos que analisar quanto a pessoa precisa, qual o prazo. E é interessante isso. Por exemplo, se nós formos fazer um comparativo, hoje se a pessoa vai financiar uma casa de 2 milhões de reais no financiamento, ela vai pagar por volta de 30 mil reais de parcela, com 2 milhões financiado no banco. Do consórcio não chega a 10 mil. Pela metade do prazo. Só que ele tem que dar ali, então, em torno de 25%, mas esses 25% que ele deu, ele retorna. Ele retorna. Então, assim, não tem muita dificuldade nisso. Como ele deu aquele valor, ele deu o lance, inclusive é positivo, porque ele pode pedir a diluição daquele lance na parcela. Então a parcela dele cai 25%. Isso é bom de se observar. Por exemplo, o cara tem 200 meses para pagar o consórcio dele. O que ele prefere? Quase 40 anos no financiamento a uma parcela de 30 pau ou 20 do lado de cá, uma parcela de 10, 12 mil reais. 20 anos e 10 mil reais. Exatamente. Só tem que saber trabalhar com isso. Exato. Que aí entra justamente o trabalho consultivo. Às vezes dividir as cartas e contemplando uma a uma, conforme for surgindo liquidez, e depois unifica tudo. Mas assim, quando a gente está falando até de casas, carros ali, o público todo, a gente conhece. Sim. Mas quando a gente está falando de grandes valores, não existe um grupo que tenha, sei lá, 500 fazendeiros, cada um com uma fazenda de 100 milhões, 60 milhões. Sim. Entendeu? Sim. Onde que encaixa essa turma? Aí nós vamos dividir. Aí é literalmente uma divisão. Passa por uma assembleia, nós pedimos aprovação para aquele crédito. Então essa aqui eu posso subir até 40 milhões. Vem para cá, 40 milhões nesse CPF ou nesse CNPJ. Mas o Embracon ali tá disposta a ceder 50. Vamos lá, 50 ali com a Embracon. Agora a Demicon ali está disposta a ceder 150 milhões para esse CPF aqui, outro para esse CNPJ. O cara tem capacidade financeira. E aí entra o poder de barganha do consultor e fala, empresa, esse cara aqui pode, viu? 200 milhões aqui é pouco, é tranquilo. Então nós vamos avaliar qual empresa quer subsidiar aquilo. Mandamos a documentação, pedimos avaliação prévia, tudo bonitinho. Foi aprovado na Assembleia. Tá, mas a Assembleia é daí de cada... Porque a Assembleia é de grupo, não é? Sim. Aí eu falo Assembleia de aprovação. Que capitais mais elevados precisa de aprovação. Como no banco também. Tá, sim. Ele vai precisar de aprovação. Tem comitê lá. Exatamente. Tem comitê. Lá é semelhante a isso. É exatamente isso. É igualzinho. Vai passar por comitê, passou pelo comitê, aprovou, vamos para os trâmites documentais. Aí ele paga aquela primeira parcela ali, depois nós partimos para trabalhar a contemplação da carta. E aí é bom observar, ela pode ser feita em várias cartas. Que aí ele vai pegando um volume de capital e a garantia pode ser a mesma para todas elas. Então nós podemos fazer aquilo gradualmente. Isso é interessantíssimo para o produtor. Que daí o cara que não está precisando de dinheiro imediato agora, mas ele precisa ir fracionando. Me falta liquidez para eu dar uma contemplação lá. Então pega um pouquinho, põe. Divide ali em 20 cartas, 30 cartas e vamos fazendo aquilo ali devagar. Entendeu? Para ele é uma excelente opção. E ao longo de 1 ano, 2 anos, ele está com todo esse dinheiro em caixa. Vamos contemplando ali, numa assembleia aí nós precisaríamos de 30 mesas, né? Para fazer isso. Com 30 cartas, por exemplo. Cada mês ali, uma assembleia no grupo dele. Ou dividimos ele em vários grupos diferentes, e aí nós pegamos 3, 4 assembleias por mês. Sim. Também pode ser feito.
Aí vai do... Aí vai do traquejo do consultor até saber manejar isso aqui. Até porque se ele dividir em 2 ou 3 grupos no mesmo mês, ele dilui o risco de não contemplar alguma carta toda ali, né? Exatamente. E aí vem o grande plus da coisa, que é o trabalho do consultor. Porque daí se uma não contemplou, mas 2 contemplou... Em outros grupos. E aí então... nós vamos fazendo esse trabalho minucioso e trabalhoso de ir acompanhando, implantando os lances no período certo, com 2, 3 dias de antecedência. Liga para o cara, fala, ô Vini, o que eu posso fazer com essa carta aqui? Ô Brunão, tenho tanto de lance para esse mês aqui. Não, tá bom, mas a média de lance nesse grupo aqui tá X. Não, então entra com tanto. Entendeu? É esse o nosso trabalho. É justamente pegar essa informação com o cliente, entender o que ele precisa, quanto ele tem de liquidez, para ver qual a melhor opção para ele. E se o lance for maior, muda o custo efetivo total no final? Muda. Nós pedimos a diluição das parcelas. Consequentemente, o seu saldo devedor reduz. Né? Uhum. E aí a taxa administrativa que você paga no contrato é sobre o seu saldo devedor. Então, naquele lance, de fato, não se incide taxa administrativa. Para algumas empresas, outras consideram. Por exemplo, o Itaú tem uma política que tem lá sua estrutura de consórcio, o Bradesco tem outro, o Santander tem outra. Cada empresa tem uma política. Uhum. Então, tem empresas que cobram taxa administrativa sobre o lance embutido. Como o Itaú, por exemplo, faz isso. Então, cada um tem uma política de contemplação diferente. Né? Entendi. Por isso que, às vezes, é um pouco mais moroso para o consultor fazer essa atividade, porque ele, além de dar essa atenção para o cliente, ele tem que entender que ele não pode ir em qualquer empresa nem em qualquer banco. Por isso que eu me restringo a poucas empresas, 3 no total, para consórcio. Né? Que justamente com essas aqui eu sei que eu consigo entregar qualidade. Tá, mas uma coisa só que eu ainda não entendi, vou insistir de novo. Como que funciona os grupos, então, em valores financeiros? Exato. É a margem, né? Que nós chamamos. Então, por exemplo, o grupo ainda tem mais 10 milhões lá naquele grupo. O grupo tem um valor fechado. Financeiro. Fechado. Então, eles têm... A concessionária lá que vai fazer a empresa, ela tem lá, ela define, tal grupo é de 10 milhões, ela fechou esse grupo. Então, ela tem... determinado valor para fechar isso daí. Exato. Se for em 1, 2 ou 10 imóveis de clientes diferentes, não interessa. Não interessa. Isso aí não faz a mínima diferença. O que conta é assim, são 1.000 cotas nesse grupo, todas elas a 2 milhões de reais. Certo. Entendeu? Esse é um grupo. Tá, mas tipo, se eu quiser 5 milhões, aí eu não posso participar dele. Pode. Com cartas de 2. Você pode ter 2 de 2 aqui e uma de 1 em outro grupo. Tá. Entendeu? Então, aí você fraciona os grupos. Então. Exato. E até aumenta a sua possibilidade de contemplação. Então... porque daí você tem várias cotas para serem sorteadas. Exatamente. Independente de lance, você tem... É isso. Entendeu? É exatamente isso. Então, às vezes... Bruno, eu quero 700 mil. Tá. Então, vamos separar aqui em 7 cartas de 100 mil, que aí você vai contemplando. Estou com 25 mil esse mês aqui. Mês que vem eu tenho mais 50. Então, nós contemplamos esse mês. Mês que vem mais 2. E por aí sucessivamente. Entendi. Porque se nós entramos, por exemplo, com crédito aí de 1 milhão, você vai precisar de 250 mil de liquidez. Às vezes você não tem isso no ato. Então, às vezes, se nós contemplarmos uma carta de 250 e com esses 250 contemplar o resto, para você é melhor. Então, nós vamos nessa linha. Isso não aumenta o custo no final? Depende da estrutura, né? Depende de como foi feito o planejamento, qual grupo você está, qual a taxa administrativa, quanto você pagou de adiantamento. Se aqueles 2% de fundo que você paga adiantado, aquilo ali reduz a sua taxa. Então, essa tua parte aí da questão de ter vindo do mercado financeiro, ter vindo da engenharia, te ajuda bastante, porque muito. A matemática se torna mais fácil, né, para compreender isso tudo. Exatamente. Então, é tudo muito bem calculado. Assim como vida, por exemplo. Se eu vou calcular um seguro de vida ideal para você, eu vou pegar todo o seu custo estrutural e esse, por exemplo, joguei 3 milhões de invalidez ali. Todos os cálculos são feitos para que esses 3 milhões de validez te garantam uma renda mensal. Então, qual que é a baliza? Esses 3 milhões aqui aplicado vai dar 30 mil para o Vini, que é o custo de vida dele.
Então ele tem 30 mil de renda passiva ali para poder subsidiar o padrão de vida dele. Essa é a conta. Sim. E a conta, muitas vezes eu até falo assim, não precisa que seja... essa dúvida, na minha opinião, acho que não precisa manter a mesma coisa, entendeu? O cara, aconteceu, baixa, né? Mas que não vá para zero, né? Entendeu? O cara não saia de onde está para lá pro uma toca de coelho, né? Tem que se buraco botar do tatu. Um buraco do tatu, né? Então que ele mantenha alguma coisa que seja compatível, né? Principalmente falando do restante da família, né? Também, que aí você tem uma preocupação até maior. Exato. Mas o consórcio é basicamente isso. É literalmente um estudo de caso. Então é entender a sua necessidade e montar um cenário para atender a sua necessidade. Você, tipo, por exemplo, vai pegar seu carro, está avaliado ali R$400 mil, vamos supor. Você tem 400 mil de liquidez à mão, Brunão, está quitado. Eu estou com 100 aqui. Então nós podemos transformar o seu carro em liquidez imediata para contemplar, às vezes, a carta para a casa que você quer. Isso pode ser feito. Então, às vezes, você pegar e trazer, ao mesmo tempo que se você for dar o seu carro em garantia num empréstimo, num banco para poder comprar a sua casa, você vai pegar muito menos grana do que você pegaria num consórcio pagando uma parcela muito maior. Sim. Então, isso pode ser feito também. Tem diversas manobras em que nós podemos inserir o cliente naquela realidade para atingir o objetivo que ele quer. A ideia é essa, é entender, estudar e adequar. Entender. E hoje, assim, é fácil passar isso, porque assim, os produtores, como você falou, são tradicionais, entendeu? Sim. Os produtores brasileiros são tradicionais na compra, na venda, nas instituições que operam e tudo mais. Eu vejo que de uns 4, 5 anos para trás que houve uma abertura maior de um mercado financeiro para cá. Antes você tinha até um banco internacional, o Rabobank, mas outros não. Aí começou a vir bancos menores, bancos tal, e outros bancos internacionais. Agora tem um banco chinês que está operando forte o agro, tem o BBA mesmo do Itaú, veio forte, né? Então passou a não ter mais uma dependência exclusiva quase que de Banco do Brasil, Banco da Amazônia. O Bradesco também se tornou muito forte no agro, né? E daí assim, então hoje você tem um leque. Mas mesmo assim, como tirar um produtor rural da realidade de que ele não vai estar num banco, ele vai estar debaixo de um consórcio. Só que ele vai estar com dinheiro, né? Aí nós entramos naquela velha seara do pesos e contrapesos. Vai ser literalmente mostrar para ele aonde pesa e aonde dá para aliviar, né? É justamente taxa e prazo. Agora, se ele usa, por exemplo, o capital da safra, quero fazer a quitação, às vezes não é vantajoso para ele. Então, por exemplo, se ele for trabalhar com o capital do banco, mas eu vou quitar esse empréstimo aqui com X valor que vem daquela safra. Aí ele faz o vínculo direto, quitação imediata. Às vezes, para ele, não vai compensar, porque o consórcio tem uma taxa fixa. Ele vai pagar aquilo, né? Mas a safra também. A safra, ninguém é parceiro dele. Ele Exato. vai pagar um valor determinado, em reais ou em dólar. Entendeu? Nós sabemos. Pode ter uma variabilidade no percentual se tiver em aberto, se não tiver fixado. Então, vai ter alguma coisa de Selic ou de inflação, que esses são variáveis, mas... A ideia é justamente essa, é entender, porque tem cenários que não vai ser adequado. Então vai ser literalmente sentar com cada um deles e explicar processo a processo, porque nenhum processo vai falar, Bruno, vai ser igual de um para o outro? Não vai. Então tem que se primeiro identificar a necessidade para trazer a liquidez necessária. De qual maneira vamos fazer isso? Depende, vai depender muito. A sua necessidade é uma. Então vamos supor, Bruno, eu quero comprar um avião. A sua necessidade ali especificamente para isso pode ser feita com uma garantia de imóvel, pode ser feita com 3, 4 garantias de veículo. Então assim, a garantia de imóvel, por exemplo, você vai comprar um automotor, você tem 100 meses para pagar. Com a garantia de um imóvel, você tem 240. Então sua parcela despenca. Sim. Né?
Então, às vezes, se você tem um imóvel para dar em garantia, para que você possa comprar o avião que você quer, é muito melhor. Sim. Entendeu? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, é literalmente estudo de caso para que nós possamos levar a solução para aquele cliente. Sim. E nesse caso esse que a gente estava comentando, então se ele pensar em fazer um guarda-chuva único aqui, a diferença é que ao invés dele precisar cada vez ir no banco pedir reaprovar um novo, não, já tem um guarda-chuva que tá, a área dele está acobertando todas as operações que estão de baixo. Sim. Mas cada vez ele tem que negociar uma taxa, uma coisa e tal. A diferença é que aqui ele dá o guarda-chuva e recebe a integralidade do capital. Exato. Então, aí ele põe na conta dele, ao invés de ele estar pagando o juro, uma parte desse capital pode estar aplicada... Pagando a parcela. Exato. Então, o que é 0,9 ali, coisa e tal, pode cair para 0,4, 0,3 ou até zerar. Comitê. Aí nós podemos poder de barganha. Se o volume é alto, nós ganhamos poder de barganha. Mas eu nem levei nesse ponto ainda. Mas é literalmente isso. Para você levar assim... Não, eu tirei de lá, né? Peguei da consorciadora ali, né? E coloquei numa aplicação de Selic. Então, eu estou pagando 1% ao ano lá, mais a INPC, vamos dizer que dê... Vamos num cenário bem ruim. Você está pagando 0,2 ao mês ali. Vai dar 2% ao ano. No cenário bem ruim, 0,2 ao mês ali de consórcio. E mais INPC. Então, mais você coloca INPC. Ano vai dar 2 mais INPC de 5,5. Vamos num cenário bem ruim, 5,5. Você vai estar pagando ali 0,48, 0,5 ao mês. Só que aquilo ali, a Selic, está te dando mais de 1% ao mês, 1,12, 1,13. Então, qualquer operação que você coloque ali, você está ganhando 50% a mais do que a operação. Exatamente. E aí é o benefício de uma Selic mais elevada para quem tem liquidez, né? E aí nós já entramos naquele cenário. Vai beneficiar quem tem liquidez. Um dia, quem sabe, a Selic vai cair de novo a patamares baixos. E aí depende, né? Vamos entrar naquele cenário da economia legalzinha. Mas assim, dia vai cair, né? Vai. Até não onde não sei se volta aos patamares. Não sei se Não, cair vai. Agora, o tempo é que é complicado, né? Porque é aquilo. Tudo que é feito na economia, uma decisão de hoje vai espelhar nos próximos 4, 5, 10 anos, né? Não, a perspectiva não é boa, né? Essa não é verdade. A gente... Gasto elevado, ausência de responsabilidade fiscal... Impressão de dinheiro. Impressão de grana, expansão de base monetária, mais inflação, governo gastando, que ajuda a subir ainda mais a inflação. Então, esses estímulos... E outra coisa, péssima para nós também, a quantidade de estímulos na base é muito grande, né? É bolsa disso, bolsa daquilo outro. Então, vem isenção fiscal para algumas empresas que nem deveriam ter. E aí, o outro setor é prejudicado. E agora, sim, a gente vai ter uma série de incertezas a partir da reforma tributária do ano que vem. Aí vem o IVA também, que não vai ajudar em nada, né? Vamos para o maior imposto do planeta. Então, assim, o Brasil é o risco Brasil, é o custo Brasil e vai continuar sendo. Já está na conta. Está na conta, mas assim, eu vejo que vai dar uma mexida, vai ser difícil, viu? Muitos setores aí talvez não sobrevivam. Não tenho dúvidas disso. Porque você vai chegar num ponto que é mais fácil importar, mais barato. Vamos longe. E você vai ficar numa trava que o governo não vai conseguir mexer nas alíquotas. Então, você tem trava de alíquota. Então, não, mas eu preciso que tal setor. Então, vamos abrir uma emenda à Constituição. Aí você tramita uma emenda constitucional para você conseguir chegar. Não sei, eu tenho estudado muito essa reforma tributária, não gosto nada dela. Começa pelo fato de que deveria ser um imposto único, já não é mais, né? Aí você começou a se articular braços ali dentro. Mas esse imposto aqui vem um sobre serviço, outro sobre não sei o quê, outro sobre produto. E acaba que o imposto único não é mais imposto único. É o Brasil, não, né? E vamos lá, a simplificação já está comprovada que não vai haver. Não vai. Vamos simplificar nossa forma de recolhimento e reduzir taxas. As duas maiores mentiras que existem. Já saiu uma reportagem ali agora essa semana dizendo que o STJ, através do seu
estudou e disse que tende a triplicar as demandas por conta da reforma tributária. A gente já tem a maior procura ao judiciário do mundo na área Tributária. fiscal e tributária. Fato. Trabalhista também, acho que civil também. Acho que tudo. Criminal também. Acho que nós e a justiça caminhamos juntos. Mas então assim, tributário a gente tem um déficit gigantesco nessa área. Os processos demoram para ser julgados, aí depois de anos aquilo vira um julgamento em massa para tentar equalizar e tudo mais. E agora nós estamos falando que mesmo criando uma justiça específica que tende a ser criada para julgar os processos tributários. E mesmo assim, nós estamos falando de possivelmente triplicar o número de processos judiciais dentro do STJ, inclusive. Então, assim, qual que é a vantagem? Não existe. Competitivamente não tem. Vamos lá. Alguns cenários base, exemplificando o que você colocou aqui. Hoje não é vantajoso. A Black & Decker, não vamos longe. Não era vantajoso para a empresa trazer as peças. Por quê? Parava na alfândega. Tributo. Não tinha-se como destinar. Porque tal peça contém magnésio. Graxa lubrificante. Extremamente taxado por conta das nossas leis de proteção ambiental. Então, o que era mais vantajoso para a empresa? Importa o produto acabado e vamos desmontar aqui dentro da fábrica para poder fornecer peça. Acredite se quiser. Esse é o manicômio tributário que é o Brasil. Você vê que tinha uma outra coisa. Como que era? Eu lembro de uma... Acho que óculos. Óculos tinha tributação... Óculos de sol. Tinha tributação de 20%. Eu não lembro as alíquotas, tá? Mas é um exemplo clássico. E as partes de óculos tinham imposto de 5%. E o que faziam? Eles importavam as peças e não era nem parafusado, era encaixado, clac. Entendeu? Então vinha assim, na hora que ia, mandava, emendava, pronto. Aí a Receita lá, muito inteligente, falou, não, mas essas partes aqui, vocês estão burlando o sistema. Falou, não, eu estou importando partes de óculos. Pronto. Entendeu? Passou, mas assim, daí o sistema quer controlar o que você está fazendo de subterfúgio, né? A mesma coisa se for... Não, mas se eu importei, se eu quero desmontar ou se eu quero vender inteiro, o problema é... Meu. Entendeu? Não é de outro. Exatamente. Entendeu? E aí o interessante vinha de uma planta da própria empresa... E essa questão agora que vai ter, que são os insumos que vão gerar crédito de BS, CBS... Cara, isso vai virar uma bagunça, mas tão grande. Cara, os caras falam em simplificar. Acho que a boa intenção inicial dos professores que iniciaram lá na FGV mesmo e tal. Mas nós estamos no Brasil. Aqui, entendeu? Nós vamos ter 7 anos que eu vou te falar, eu não queria estar na pele dos contadores. Ou eles vão ganhar muita grana... Não vão conseguir repassar. Não tem como, não tem espaço. Como, cara. Não cabe na conta. O cara está com aumento de carga, você vai repassar aumento de contabilidade. Daqui a pouco até você ter uma normalização da jurisprudência, quantos contribuintes não vão pagar isso? Nossa Senhora. Porque assim, vai ter um entendimento da Receita que é um, do contador que é outro, de outro fiscal da Receita é outro, para depois daqui 8, 10 anos vem... Formar uma jurisprudência. Um juiz julgou de um jeito, o outro julgou de outro, depois o TRF, uma Câmara está de um jeito, a outra está de outra, para daí chegar uma uniformização no STJ ou no STF. Quantos anos isso vai levar? E outra coisa, subiu até descer com uma jurisprudência bem feita. Não, mas então assim, aí quantas pessoas ao longo desse caminho não vão pagar errado, não vão pagar a mais, ou vão pagar a menos e depois vão ser cobradas em valores... Exorbitantes, multas de 75%, 150%, entendeu? Então, assim, com todo respeito aos meus colegas que pensam o contrário, os operadores do direito, essa reforma tributária é a coisa mais esdrúxula que eu já vi no país nos últimos anos, entendeu?
E acho que não vai ter muita solução. Dá tempo de apagar essa parte aqui, que eu acho que ele vai apanhar no OAB. Nada. O pessoal já sabe, acho que tem muita gente também pensando Ah, com certeza. Eu E vejo... eu não sou um dos especialistas também, não. Não, nem eu, nem você. Minha área ali é a macro, o seguro, é o consórcio, é o plano de saúde. Mas para quem vê de fora e vê aquilo ali e entende que seja 10% do assunto, nós temos o apelido de manicômio fiscal. O que eu estou enxergando é que ao invés de melhorar, vai piorar. E já tem um seguro contra as tributações, novos tributos brasileiros? Queria, tem os... Eu acho que as seguradoras não são loucas. Não. Vai quebrar. Quebrar. Se hoje elas trabalham com um pequeno percentual do caixa para sinistralidade, um problema desse aí acaba com o caixa em menos de 2 anos. Exatamente. Bruno, mas quero te agradecer aqui, vamos caminhando para o nosso finalzinho. É um prazer te ter aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Trazer uma matéria diferente, entendeu? Do padrão, né? Do padrão. E até mesmo... Mas que, assim, que é muito importante. Eu acho que, assim... Hoje o produtor rural, os empresários, eles têm que começar a pensar fora da caixa. Tem. Eu acho que a gente vê assim grandes grupos e a gente olha exemplos ali de pessoas que hoje... O Pablo Marçal, midiático. Sim, né? sim. Né? Você vê o tanto que ele fala que os investimentos dele são todos através de consórcios. Sim. Entendeu? Porque eu não pago, porque é mais barato, porque isso, porque com 2 casas. Então, assim, é adequar a estrutura, mas assim, você precisa achar o dinheiro barato. Exato. E vamos lá, se você tem uma liquidez, se você tem 10 milhões, se a sua empresa é saudável e a sua empresa não é capaz de pagar, de render ali pelo menos 3% para cada real ali, cada 100 reais ali tem que pelo menos te dar 3 de lucro. Sim. Depois de toda a operação ali muito bem feita. Se a sua empresa não te der 3% de lucro líquido, pelo amor de Deus, fecha as portas. Então você está ali com 100 milhões. Se você pega 50 milhões para levantar mais 100 milhões, você não tem mais aqui os 100, você tem 150. E 150 trabalhando na sua empresa te dá muito mais retorno do que os 100 que você tinha antes. Sim. Então aquilo ali é o suficiente para pagar o consórcio. E você tem mais capital girando ali. É um jeito fácil, é um capital barato de ampliar o seu negócio. E aí vamos para o pessoal também, né? O cara em casa quer comprar um carro. Talvez ele não tenha noção, mas se ele for comprar um carro de 100 mil reais, ele pode comprar em 100 meses pagando 1.000 e poucos reais por mês de parcela. Ao invés de ir lá no banco, financiar tudo e pagar 3,5, 4 no carro. Sim. É questão... Eu acho que assim, eu sou plenamente de acordo, assim, fora os outros produtos todos que a gente já falou hoje aqui, mas essa questão, ache o dinheiro barato. Exato. Entendeu? Encontrar o dinheiro barato. Você falou tudo. Encontre o dinheiro barato. Nós temos alguém... o Paulo Marçal é porque está na mídia, mas hoje quem trabalha com consórcio é quem tem dinheiro para contemplar as cartas no curto prazo. Então, assim, o cara que está com pouca grana ali, ele vai entrar no consórcio para ser contemplado em 6, 12, 13, 24 meses que seja, mas ainda assim é um dinheiro barato. Uhum. Então, às vezes, se o cara pleitear a aquisição de um carro no curto prazo, que aí vem a mentalidade imediatista do brasileiro, se hoje você comprou uma carta de 100 mil, mas você quer um carro de 200, esse aqui de 100 mil você quitou. Já compra aqui a carta de 100 mil e vai pagando. A hora que contemplar, você troca. Uhum. Né? Então, isso é planejamento. Se hoje você está numa casa de 350 mil, você quer trocar por uma casa de 700, compra a carta de 350 e vai pagando. A hora que contemplar, você troca. Então, isso funciona para o cara que está em ascensão, como que já ascendeu. E tem o exemplo do Pablo, que sempre coloca isso no que ele fala. Né? O Cariani, inclusive, postou um vídeo esses dias falando que deu 50% do valor do veículo, os outros 50% ele pagou no consórcio. Era uma X5. Sim. Então, qualquer pessoa pode fazer isso. Por quê? Porque esses caras sabem que se eles pegarem a liquidez que eles têm e botar para trabalhar dentro da empresa, o retorno é infinitamente maior. Sim. O cara não precisa estar líquido. Sim. Porque a margem de lucro dele é maior. Ele cresce, ele expande. Sim, exatamente. E ponto.
É mais ou menos nessa linha. Mas, Bruno, mais uma vez, satisfação. Toda minha, velho. Se você quiser deixar uma mensagem para o público aí, só dá um alô. E agora pegou, hein? Pessoal, curtem, compartilhem aqui o podcast do Vini. Acho que são conteúdos excepcionais aqui para o pessoal. Muito conhecimento. Eu já assisti alguns episódios aqui antes de vir. Então, assim, é um conhecimento excepcional. E o que vocês precisarem. E aqui, tudo que eu falei aqui junto com o Vini, se servir para vocês, podem procurar o Vini ou me procurar diretamente. Vai ser um prazer atendê-los aqui. E foi um prazer imenso estar aqui, Vini. Tá, joia. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Pessoal, mais uma vez, curtam, compartilhem e até o próximo episódio. Até mais.